Boa tarde! Buenas tardes. Como está você? A gente vai para Portugal, viu? Não é pra Espanha, não. Não é Espanha, é na Bolívia. Estou na Bolívia. Desculpa, Meu pensamento está na gente. Bolívia. No país mais mal interpretado deste continente. Seu país de nascença. Então, ó, a Dona Nélia já está presente. Chegando. Cadê a nossa música de abertura? Você está me atrapalhando. Tô. Como sempre. Deixando nervoso. Deixa eu ver aqui. La música. Que o Rodrigo Acá. Jardim pediu. Pronto. Rodrigo pediu essa canção do João Nogueira. Eu não sei se é do João Nogueira, confesso que eu não procurei depois. Procurei. Ele que canta, né? Poder da Criação, uma belíssima música, é muito conhecida dele. Né? Chegar mais pertinho. Esperando aí chegar o nosso. Esperar uns 5 minutinhos. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito. Dona Nélia que ia quase apresentar, né, Dona Nélia? Quase apresentar aí o. Em busca da inspiração. Mais alguém entrou. Bárbara. Devagarzinho a gente vai chegando, sábado, né? Sábado, dia de A sol. gente tá no Espírito Santo vivendo essa retomada aqui, ó. O Rodrigo entrou. Entrou o Rodrigo. Rodrigo, espera só um pouquinho que a gente já vai chamar você. É a tradicional espera Pra gente ouvir a música que você indicou. que você inclusive. indicou, que é o Poder da Criação, com o João Nogueira. A Beth. Betíssima! Egofilia. Luiz tá aí também. A cerveja. Estamos aqui na cerveja Mula Rouge. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Além da garantia de ser uma boa cerveja, é um bom papo que o Gabriel tem. E um vento bom também no cruzamento da Gama Rosa com a Zambuja. A Zambuja. A Bujanra, né? A Bujanra. A Zambuja, doutor Zambuja. Aqui no centro de Vitória. Dizem que a Nara Leão nasceu nessa na ladeira ali. Na ladeira ali, na Zambuja, né? Eu fiquei sabendo outro dia. Então esperar aí. Agradecer mais uma vez aí a participação de todo mundo, não somente as pessoas que estão aí no dia a dia, né, da Rua 7, na Conversa das 7, presencialmente, né, vamos chamar assim, nesse trabalho remoto, né, Beth? Mas principalmente as pessoas, né, que assistem depois, e a gente tem tido uma boa aceitação, um público legal, né? Trabalho remoto não, que estão na Conversa nas 7 no momento síncrono e no momento assíncrono. Assíncrono, no momento síncrono e assíncrono. É assim que se fala, Conversa né? às 7, né? Então... Porque a gente deixa sempre gravado para quem quiser assistir depois, em outro momento. E a gente também assiste sempre na sequência, ou durante a semana a gente assiste também, então fica gravadinho aí. E verão, semana que vem vai ter a conversa com o Antônio Augusto. Grande figura, grande artista lá de Porto Alegre. Vai conversar sobre a experiência dele no Jabutipê, que é o ateliê, né? Que não é só um ateliê, mas a gente vai explicar isso na semana que vem, né? Bom dizer, outras boas conversas teremos na semana que vem, né? Nas próximas semanas também já entramos em contato com o Felipe Prando, né? Fotógrafo, professor da Federal do Paraná. Que é o da sequência. Ah, não, Felipe Prando não, desculpa. E estamos entrando. Tem o Igor também, que é doutorando, né? lá da UFBA. Isso, ó, o Júlio aí. O Júlio entrou, massa. Né? E quem mais?
Bastante. Bem, a gente conversou, bem, a gente fez mais 2 convites Fizemos convites ainda. que ainda não foram, não recebemos o contato. Mas enfim, conversa na 7 aí, a possibilidade dessas conversas se tornarem livros e quando houver a vacina, né? Porque não tem como, né? Fazer aglomeração, né? Quando houver a vacina, essa conversa ela vai ser presencial, né? No boteco, no sábado. Não precisa ser 1h30, né? Pode ser mais tarde, depois do almoço, né? Isso a gente ainda vai decidir. Mas que bom que vocês estão aí participando, né? E a gente está ouvindo a sequência da playlist. Hoje Conversas na hoje não veio porque geralmente vem o Sérgio Sampaio. Hoje veio o Luiz Melodia, né? Então são 2 amigos, né? Eles eram os amigos, né? E no último disco do Luiz Melodia, antes dele falecer, ele gravou uma música do Cruel, se eu não me engano, é Cruel. Ele gravou essa música do... E a primeira música eu escutei hoje. É? Foi. Ele gravou essa música do Sérgio Sampaio, que é uma música belíssima, por sinal. Vamos nos preparando aí. Vamos chamar? Chamar o moço. Fazer esse convite. Tá convidado, hein? Convidado. Soler. Aí, guri. Maravilha, hein? Andréia chegando. E aí, camarada, como estamos? Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, estamos te ouvindo. Tá melhor agora do que antes, hein? É verdade. Tá bem melhor agora do que antes. Show, então estabilizou. Estabilizou. Tomando a cervejinha também, né? Viva! O nosso brinde, né? Nosso brinde aqui. 1h30 aqui. Saúde. 5h30 aí. 5h30, né? Pô, que maravilha. Mas diz aí, vamos lá. Geralmente, nessas conversas, antes da gente entrar no papo propriamente dito, e já sendo papo também, a gente pede um pouco que o convidado ou convidada fale um pouco de si, fale um pouco da sua trajetória de vida, até da sua trajetória de Perdi vida. um pouco o sinal aqui de vocês, não sei se vocês estão... A gente tá ouvindo aqui. Tá ouvindo a gente? Na hora que você começou... O Rodrigo tá em... Aonde você tá, afinal, hoje? Hoje você tá onde? Eu vim visitar uma amiga minha belga aqui, ela tá morando entre Granja e Aguda. É próximo ao Porto, é um pouco ao sul do Porto, mais ou menos umas 3 estações de metrô, de comboio, que eles chamam aqui o trem, né? É comboio. Comboio. Aí descendo na direção de Aveiro, mas é bem próximo ao Porto. Eu cheguei aqui em 23 minutos. Eu fui de Ceia para o Porto hoje de ônibus, de autocarro, que eles falam aqui. Aí demorou 3 horas. Aí 3 horas de Ceia até o Porto e do Porto até aqui 23 minutos. Umas 4 ou 5 estações, mais ou menos. Não, super perto. Maravilha. Mas fazendo essa trajetória aí, mas fala pouco antes dessa trajetória, a tua trajetória de vida, né, para as pessoas que não te conhecem. Quem é o Rodrigo, né? Vou fazer um resumo, assim. Eu sou arquiteto formado, demorei muitos anos para terminar a faculdade. Na época da faculdade já tinha minhas bandas de rock, comecei a tocar baixo, assim, aquelas bandas de rock de minha adolescência tardia. Eu comecei a tocar baixo com 19 anos. E aí demorei muito tempo para me formar, saí da casa da minha mãe para morar com os amigos da banda, trabalhando com arquitetura, mas fui deixando a faculdade meio de lado. E a arquitetura eu já pagava as contas e tudo, e a faculdade fui fazendo cada vez mais devagar. Fiquei 7 anos no fundão. Na FRJ só fui me formar na Bennett. E aí muitas coisas aconteceram, toquei em várias bandas. Em 2015 resolvi aprender a fazer cerveja. Aí eu tô assim, metido a cervejeiro, mas não me considero baixista e nem fotógrafo. Assim, eu tenho amigos músicos que são músicos da pesada mesmo.
Eu sou só tocador de baixo, entendeu? Eu não sou... Dou aquela arranhada no baixo, assim, mas é uma coisa muito boa, assim, eu gosto. Me faz muito bem, e tá socializando com os amigos, bandas que eu já toco há 20 anos. E todos os outros fazem outras coisas também. Tem um amigo meu é gerente de banco, outro é técnico de som. Então, assim, todo mundo tá levando nessas bandas a música como hobby mesmo. E que estilo de música que vocês tocam? É rock, é o famoso rock and roll. O bom e velho rock and roll. Uma das bandas é autoral, a Radiola, são músicas próprias do meu amigo Fabiano Parracho, baiano, gente finíssima e talentoso pra caramba, um cara fera. Procurem aí Fabiano Parracho. Ele compõe as músicas todas e os arranjos a gente faz nos ensaios. E a outra banda, Coração Frenético, é rock clássico, covers de anos 70, de Purple, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. A gente toca Creedence, as coisas que vão dando na telha na hora. Massa. Mas aí, isso aqui no Brasil, né? Aqui no Rio, quer dizer, aqui não, lá no Rio. Lá no Rio. Lá no Rio, Conta como é que você foi parar aí em Portugal? Ano passado, eu resolvi vir aqui. Meu padrinho já mora na Ilha da Madeira, que é meu primo de segundo grau também, é primo do meu pai. Ele já mora na Madeira há 25 anos, ele já é casado com uma portuguesa, já tem nacionalidade. Ele há muitos anos está aqui. Eu nunca tinha ido visitá-lo na Madeira. Eu nunca tinha saído do Brasil para a Europa. Eu já tinha rodado ali América do Sul, já fui a Machu Picchu, mas nunca tinha vindo à Europa. E aí eu resolvi ir lá visitá-lo. A gente até chegou a conversar da possibilidade de fazer alguma coisa mais séria com relação à cerveja, porque ele faz pães artesanais também. Massa. Mas ele é muito... Mas ele é muito ocupado, ele é professor da universidade, ele, assim, dá aula 3 vezes por semana, prepara as aulas, corrige trabalho, faz os pães dele, então ele já, tipo assim, já é muito atarefado, faz natação também. Aí eu ia ficar 3 meses na Madeira, só que eu acabei ficando lá 1 mês e meio, resolvi me candidatar pelo Woodpeckers, que é um site de voluntariado, e eu resolvi ir para Faro. É um lugar é um site que você escolhe, você tem lugares que oferecem refeição e hospedagem por 30 horas de trabalho. Esse de Faro era 16 horas por semana, 4 dias de trabalho, 4 horas por dia, só pela hospedagem, podendo usar a cozinha, a lavanderia, a bicicleta, violão. Aí eu fiquei lá. Violão. Aí é bom porque assim, eu trabalhava lá no hostel, arrumando quarto, e depois, quando começou a quarentena, eu comecei a fazer manutenção, parte de pedreiro, assim, pintura, troquei cerâmica, a gente vai se virando no que pode. Então você fez de tudo um pouco aí, né? Tá fazendo de tudo um pouco, né? Eu vim pra cá sempre consertando um telhado, né? É isso? Isso aí foi na Madeira, na casa do meu padrinho na Madeira. Eu construí um telhado, em 1 semana, eu nunca tinha metido a mão na massa desse jeito, assim, sozinho. Massa. É claro que as madeiras, eu fiz o projeto para ele, a gente encomendou na marcenaria e já vieram cortadas as madeiras. A quantidade de caibros, de ripas e as terças, tudo, e eu só fiquei lá montando. Fiquei 5 ou 6 dias montando. Um telhado de 4 por 2,5, não é tão grande, mas carregar as telhas foi bem cansativo, porque tinha que subir uma parte do terreno dele, que é tudo em níveis. E foi um trabalho pesado, né? Uau. E diz uma coisa, você chegou em Portugal, você chegou por Lisboa, né? Lisboa. Cheguei dia 12 de dezembro, já fui para Madeira no mesmo dia. Primeiro dia em Lisboa, só passei a tarde ali na região aquele monumento dos descobridores, que eu mandei a foto para vocês, e do Mosteiro dos Jerônimos. Aí já fui para Madeira, só que na Madeira eu fiquei do dia 13 ao dia 23, porque meu padrinho, a sogra dele mora no Porto, então a gente foi passar o Natal no Porto. Aí ficamos 12 dias no Porto. Porto é incrível, para mim Porto é uma cidade assim dos sonhos, é impressionante. Por que seria dos sonhos? Qual é? É a arquitetura, tipo a implantação, toda a formação da cidade ali na margem do Douro, é incrível. Ela tem uns níveis ali dos sobrados que você pode caminhar em vários níveis na beira do Douro mesmo. Em Lisboa não tem isso. Em Lisboa é outro estilo de formação de cidade, é muito bonita também. Mas eu acho que eu também ainda não aproveitei tanto Lisboa. Eu fiquei 3 dias em Lisboa. Depois eu passei por Lisboa de novo, depois da chegada.
e fiquei mais em Alfama. Mas eu gostei mais do Porto e Coimbra também, fiquei muito encantado por Coimbra. Coimbra, arquitetura, a parte histórica, a zona antiga ali da universidade, impressionante. Você consegue ver alguma relação com a arquitetura, com a forma de cidade, essas cidades portuguesas que você visitou, com as cidades aqui do Brasil, assim? Eu estou perguntando isso porque algumas fotos que você colocou, algumas pessoas ficaram em dúvidas se era Vitória, porque justamente eu coloquei de propósito, né? Eu coloquei de propósito essas fotografias. Depois você até... Deu uma travada aqui de Vitória. Mas eu botei de propósito para criar esse estranhamento, né? Criar dúvida, ou né? essa aproximação, né? E as pessoas estavam achando que era no Brasil, né? Eu acho interessante isso. Tem muita semelhança. A parte dos sobrados que a gente vê com essas influências coloniais e igrejas também, neoclássicas, edifícios renascentistas, tem muita semelhança. Mas aqui tem muita construção de pedra, que é uma coisa bem característica daqui, casas antigas, que não tem tanto no Brasil. Eu vejo muito isso, mas outros exemplos de arquitetura tem semelhança. Não, estou pensando assim, porque a questão da pedra como um material local, né? De mais fácil acessibilidade, será? É por isso que é muito usado, assim, né? Uma questão que não tem tanto no Brasil, que sejam mais usados. O Santo, por exemplo, a gente tem, cara. Cortou, peraí. Tá travando o lugar, calma aí. Não, já volto. Deixa eu tentar ir para a sala para ver se melhora. Ele está dando uma desconexão entre a fala e a... Não posso esquecer. Tava bom. Você está levando... é isso. É porque... Não, a imagem... A imagem de vocês que está travando. Aí eu congelo no meio da pergunta, entendeu? Deixa eu ver se assim melhora. Você botou no 3G, no 4G? Deixa eu ver, eu acho Olha aqui, ó. Vê se dá para ver. Nossa. Ah, que legal. E tá chovendo, né? Aqui tá chovendo, dá para ver mais ou menos? Eu tô perto da praia. Barbaridade. Tá dando pra ver a linha do mar, né? Aqui dá para ver o mar tá de leve uma ressaca mais ou menos, não muito braba, mas uma ressaquinha, aquelas ondas de 2 metros. Coisa pouca, né? Sim, fica bom. Mas eu queria falar que você levou aí para a sala 2 coisas importantíssimas, né? 3. O celular, para a gente continuar conversando, a cerveja e a sua janta. Como é que é isso aí que você tá na mão aí? Pão com manteiga. Pão com manteiga. Pão com manteiga. Pão com manteiga. E diz uma coisa, mudando um pouco de assunto, você falou que está trabalhando ou estava trabalhando, ou está numa sapataria. Fala um pouco desse trabalho aí. Eu vou aumentar aqui, vou abrir aqui, ficou um pouco escuro. É um trabalho numa fábrica chamada Ara, lá em Ceia. O que acontece? Quando eu vim para cá, eu não pretendia ficar. Aí depois, para você ver a história, quando eu saí da Madeira para Faro, dia 26 de janeiro, eu peguei em BlaBlaCar. Vocês conhecem BlaBlaCar? Não. É um aplicativo de carona, que você entra nesse aplicativo, você coloca lá. Aí eu peguei um BlaBlaCar de Lisboa, porque eu estava chegando à noite em Lisboa para Faro, e uma viagem de 3 horas de carro. E o motorista do BlaBlaCar, um português super gente boa, da minha idade, ficamos amigos em 3 horas de viagem conversando. E quando eu estava em Faro, o tempo que eu fiquei em Faro, eu mantive contato com ele, porque ele trabalha com obra também. Não com obra, ele trabalha com uma empresa que faz renovação de apartamento. Ele compra apartamentos antigos e moderniza. E aí eu falei para ele que eu sou arquiteto, e ele falou, vou passar uns trabalhos para você. E me falou, se você quiser ficar em Portugal precisa de gente jovem que queira trabalhar. Você tira o seu NIF, que é o número das finanças do CPF português. Eu só precisei de uma amiga minha portuguesa para ir assinar comigo, lá que estava lá no hostel, e paga 10 euros. E depois ele falou, aí você abre uma conta em banco e se você conseguir um trabalho com contrato, você já faz a manifestação de interesse de residência. Então eu tirei meu NIF em Faro, resolvi prolongar minha estadia aqui, só que uma semana depois que eu adiei minha volta para o Brasil, começou a quarentena. Eu ia voltar para o Brasil 10 de março. A quarentena aqui começou dia 16.
Aí, aí o trabalho que eu ia ver lá em Faro foi os trabalhos que iam pintar em Faro em restaurante, alguma coisa assim, mearam, fechou tudo que é restaurante. Eu acabei ficando em Faro mais um mês do que eu queria, comecei a aplicar para trabalho em outras cidades, assim, em supermercado e tudo, e falei com o Carlos. Falei, Carlos, estou vendo de ir para Aveiro, Castelo Branco, estou me candidatando aqui para trabalho no Pingo Doce, que é um mercado que tem uma rede aqui em Portugal, Lidl. E aí ele falou, se você quiser ir para Ceia, eu tenho sítio para você ficar, você só precisa pagar as contas lá, eu te empresto 2 meses. Aí ele me emprestou um apartamento, o motorista do BlaBlaCar. Que massa! Aí eu fui para Ceia, aí fui para Ceia, consegui meus tios aí no Brasil me emprestaram mais uma graninha, porque eu já estava no final das contas. E aí o meu custo lá em Ceia durante 2 meses foi 85 euros, as contas do apartamento dele, que é um Airbnb, e por conta da quarentena teve que ficar fechado, entendeu? Como eles chamam aqui, é um T1. T1 é um quarto só. T0 é o conjugado, kitnet, né? T1. Aí fiquei em Ceia, assim, uma cidade muito boa, mas eu tô querendo sair de Ceia porque eu quero ir para uma cidade com mais diversidade, assim, Coimbra, e até... Mas ao mesmo tempo que você está nessa cidade menor e tal, você está o tempo inteiro viajando, né? Uhum. A gente vê muitas fotos tuas. Assim, tá de um ponto ao outro, né? Você falou que há 23 minutos estava aí e tal, depois foi para outro lugar. E aí, pensando um pouco nisso, assim, por que essa vontade de viajar quase todo final de semana e o que você encontra, né, de diferente nessas outras cidades também? Viajar, assim, aqui em Portugal não é... Tem uma rede de trens que liga norte a sul, assim, que você consegue fazer umas baldeações. Se você não chega de trem, você pega um ônibus. E quando eu estava em Faro fazendo voluntariado, eu tinha me candidatado para mais 2 voluntariados. Eu ia ficar lá um mês e depois eu ia para Braga, fazer um voluntariado de 1 semana em Braga, e eu depois consegui uma passagem por 15 euros pela Ryanair para ir para a França. Eu fui visitar uma amiga minha na França. Aí, só que o que aconteceu? Em vez de ir para Braga, eu fiquei mais 1 semana em Faro, porque começaram a aparecer mais chances de trabalho. Eu adiei minha ida para Braga, mas depois eu tive que ir até o Porto, sair de Faro até o Porto, que eu estaria em Braga do lado do Porto. Aí tive que cruzar e passei em Aveiro. Aí, tipo, para fazer isso e depois para voltar da França, eu voltei direto para Faro, mas assim, por isso que eu tenho cruzado, assim, feito umas baldeações e passo em alguns lugares. E Coimbra, em julho, quando eu vim aqui visitar essa minha amiga aqui em Granja, eu passei por Coimbra também uma tarde, porque eu saí, em vez de ir para Ceia, pegar Ceia Porto, eu fiz Ceia Coimbra. E aí... Eu precisava conversar com você vendo o mapa de Portugal, né? Você fala esses vários lugares, assim, a gente só fica no pensamento, né? Quem não conhece Portugal, não conhece, só fica na ideia de como que são essas conexões, né? Essas diferenças. Tu já encontrou com Jesus aí, cara? Tem um Jesus aqui, tem uma réplica do Corcovado aqui, cara, na Lapa dos Dinheiros. Não, é o Jesus, o ex-técnico do Flamengo. Tá. Ainda não. Piada de flamenguista, né? Tô sabendo que ele voltou. Tá no Benfica, né? Benfica. E diz uma coisa, e a Ilha da Madeira? Você fala um pouco para nós do que você viu ali, tem umas belas fotos, e depois eu tenho até uma outra pergunta relacionada a litoral, mas, Tá. Depois eu queria perguntar uma outra coisa. A Ilha da Madeira, né? Para entender o que é a Ilha da Madeira. Eu sei que ela tem uma importância grande, né, na formação da cultura local e tudo mais, né? Mas fala um pouco para nós. Cara, Madeira, assim, é um lugar incrível, é um lugar onde eu moraria com certeza aqui, assim. Eu não sei, eu sei que a Madeira é um território independente, apesar de ser português, eu não sei bem como funciona isso, mas não sei se tem a legislação própria deles. Mas a Madeira, ela é impressionante porque a Madeira tem um dos pontos mais altos de Portugal. Eu acho que o ponto mais alto fica nos Açores, né? E aqui no continente tem o segundo ponto mais alto, mas a Madeira tem uns picos assim incríveis. Se eu não me engano, ela tem 60 quilômetros
de pontos mais distantes, assim, entre os pontos mais distantes, extremos. E você vai, por exemplo, meu padrinho mora a 600 metros acima do nível do mar. Você sai ali do Funchal, Caramba! já começa a subir, assim, é uma ilha que tem muitos vales, então para você cruzar ela assim no perímetro dela, tem muitos túneis, viadutos, ela é um local assim que, se você for analisar como é que foi a ocupação dela, foi bem punk, sabe? Tanto que tem aqueles carrinhos tradicionais lá, porque antigamente não tinha carro e era para a parte nobre, né? Subia não sei como e descia com aqueles carrinhos que tem, os carrinhos do monte. Tipo Sabe quais tuk-tuk? são esses carrinhos? É tipo tuk-tuk. Não é tuk-tuk, não. É tipo tuk-tuk, mas são uns carrinhos assim, tipo, que vão deslizando no asfalto mesmo. Ah, acho que eu já vi isso daí. Eu já vi um vídeo. Já vi um vídeo. Que legal. Eu vou mandar para vocês depois o vídeo. Transporte, né? Eu vi isso daí outro dia. Mas é tipo transporte público, assim, ou é particular? Cara, não, é um negócio, uma coisa cara, assim, para turista, o casal paga 30 euros só para descer, fazer uma corrida de 2 km, e dura 5 minutos. 2 km a gente faz andando, né? Turista com o bolso vazio faz 2 km andando. Você ia fazer outra pergunta? O que era? Me explica, você tem uma foto que você publicou, eu achei muito interessante, até mostrei para Camila, sobre ali a Praia das Âncoras. Nossa, não, o Cemitério das Âncoras. Explica um pouco para nós isso daí. Próximo a Faro. É próximo a Faro, o Cemitério das Âncoras. Eu peguei um dia, peguei a bicicleta. O bom também é isso. Você tem um tipo de trem aqui, que eu acho que é o urbano, e você pode levar a bicicleta nele. Eu saí de Faro num dos meus dias de folga. Peguei esse comboio que foi na direção... Faro é bem extremo sul de Portugal, é Algarve, né? Aí fui indo para a direção para o leste, ali para a direção da Espanha, e fica entre Faro e Vila Real de Santo Antônio. Vila Real de Santo Antônio é a fronteira com a Espanha. Mas aí eu vi lá no mapa, eu sou muito rato de Google Maps, assim, meu aplicativo um dos preferidos. Passo horas vendo o mapa. Eu acho que é mal de arquiteto, tá? Isso aí é um toque que a gente tem, é um transtorno que a gente tem de ver mapa. A gente tem. Aí eu já tinha ouvido falar nessa praia e vi uma estação lá que era mais próxima. Aí vi, vou descer aqui no meio dessa estação, vou levar a bicicleta no trem e vou pedalando até lá. Aí pedalei mais quase meia hora, depois voltei. E você tem um site aqui chamado CPPT, que é comboiosportugueses.pt. Não é petralha, não é site comunista. Mas também não teria nenhum problema se fosse. Senão, todos os sites de Portugal seriam comunistas, né? Tipo, PT. Tem que avisar os bolsominions que os sites aqui são todos comunistas. Todos os bolsominions não devem ir para Portugal, né? É verdade. Aí fiz isso. Assim, aí você entra no site e você vê os horários dos trens, a ida, a volta. Você já sabe qual é o último trem para você voltar para o teu destino. Então você consegue se programar. E compra as passagens pela internet. Então... Mas aí, como que foi o encontro? Aí você olhou pelo Google Maps, que tinha esse cemitério das Âncoras, foi isso? E como que foi chegar lá, assim? Porque a gente viu as fotos e ficou, caramba, que lugar sensacional, que âncoras são aquelas, sabe? Como que aquelas âncoras pararam ali e tal. Tem parece ter, né, uma coisa linear, né? A colocação daquelas âncoras. Você sabe um pouco daquela história? Dessa história das âncoras? Eu não sei exatamente por que aquelas âncoras estão ali, assim. Sinceramente, eu nem cheguei a pesquisar, mas elas são âncoras dos navegadores, assim, que foram... Não sei se sempre paravam naquele ponto, ou se foi uma coisa que eles resolveram levar para lá e criar o cemitério. Eu, na verdade, eu fui para lá, não foi nem muito pelo cemitério das âncoras, é porque me falaram que essa praia de Tavira, essa praia do Barril, era muito boa, assim, falaram. Aí eu já tinha visitado a praia de Faro, foi um dos motivos de eu ter ido para Faro, que no Natal eu estava no Porto, muito frio no Porto, umidade. Eu lembrei de Curitiba, não, Porto, eu quero morar aqui. Aí eu falei, eu vou para o lugar mais quente de Portugal. Não, estudou em Curitiba, meu, é isso aí. É filho de Curitiba também, né? 92, cara. Eu tava lembrando 92 que a gente se conheceu em Curitiba, né? Foi. Lá no Mercês.
Isso, lá no Mercedes. Aí Mercedes era a dica que ele ia para Portugal, não. Já era a chamada, a A deixa. chamada, o sinal, né? Era o sinal. E você está falando muito assim dos trens, da coisa da locomoção. Então existe uma facilidade muito grande, né? Existe. Em Portugal, de como é que fala? Da transporte, da mobilidade, né? A mobilidade urbana aqui tem uns locais mais isolados, mas assim, as principais cidades você chega. Eu vou só pegar mais uma coisa aqui importante. Cerveja. Cerveja. E a cerveja aí é boa, cara? É boa. Assim, eu gosto muito da Sagres. A Sagres, ela é mais seca, né? Eu gosto da cerveja mais seca, que quando é seca, quer dizer que não é doce, entendeu? Como que é Ela é uma mais leve. cerveja? E a Superbock, que muita gente gosta, que é um pouco mais doce. Eu não gosto da Superbock, mas a minha preferida é essa. Não é Mas nem aí você falou portuguesa. seca é tipo amargo, é isso? Quando é mais seca, não é seca. Conte o que é uma cerveja seca. Ela é mais leve e não tem gosto doce. Ela é tipo bem levinha. Pilsen, não. As Pilsen são cervejas mais secas. Por exemplo, a Heineken, ela é mais seca do que qual outra cerveja Pilsen que seja doce, assim, mais maltada. Quando é maltada, não é muito seca. A Heineken é bem seca e amarga. Essa aqui, entendi. Ela é bem leve. Essa aqui é bem seca, como se fosse a Sagres, só que tem um amargor um pouquinho maior, assim. Um pouco menos do que a Heineken, mas é muito boa. É bem equilibrada essa. É estrela dourada, né? A Heineken é a estrela vermelha, essa aí é a estrela dourada, é isso? Essa é espanhola, não é portuguesa. Olha só. É Sagres. Né? Não, mas essa é estrela não. Mas fala do sistema de transporte aí, da facilidade de mobilidade. É isso, você pode ir de Faro, que é extremo sul de Portugal, até o norte, em 7 horas de trem, sabe? Como se fosse Rio-São Paulo, você cruza Portugal de norte a sul. Por isso que quando eu faço essas baldeações, eu saio de Ceia, fui para Coimbra, 1h45 de ônibus. Aí de Coimbra para o Porto, 2 horas de trem. Então, dá para você aproveitar muita coisa. Passei em Aveiro também uma tarde, aí, porque tinha que esperar um intervalo de trens, assim, eu comprei... Por exemplo, eu ia de Coimbra para o Porto. Em vez de comprar uma passagem só de Coimbra para o Porto, eu comprei uma de Coimbra para Aveiro, e para chegar lá 12h30, e depois comprei para o Porto 5 da tarde. Aí passei a tarde em Aveiro, entendeu? Tem uma coisa que a gente fala sobre facilidade de conhecer outras cidades, na Europa principalmente, que a gente quase nunca leva em conta, que são as distâncias que são bem menores, né? Mesmo assim, por exemplo, se você tivesse um trem, a gente tem Vitória Minas, que é um trem que a ferrovia não é tão rápida assim, né? Mas Vitória, se fizesse um trem Vitória-Rio, também não seria tão rápido, porque a distância entre as cidades a distância territorial, né? O Brasil tem uma extensão territorial muito maior do que a Europa, né? Então, a gente tem essa mania, assim, aí eu tô querendo um pouco defender o Brasil de alguma maneira, mas assim, sabendo de todo o déficit de mobilidade que a gente tem aqui, da infraestrutura que a gente tem aqui, mas as nossas distâncias são muito maiores, né, do que as distâncias deles. Então, o Brasil é um mundo, né? O Brasil é impressionante. Não, é um mundo e tem uma variedade, né, de ocupação, de formas de viver, de ecossistema, de tudo, assim, muito grande. Sim, uma variação também de relevos também, que não é tão simples cruzar de novo. Né? Relevo não é nada simples, assim, Vitória, Minas, para chegar de Vitória para Minas, ou Vitória, Rio de Janeiro, você consegue pela orla, mas aí quando você atravessa, né, na região da Serra que a gente tem aqui, aí são outros desafios, né, outras coisas que precisam ser superadas. Mas você está falando isso por quê? Eu não entendi a tua defesa. Eu tô pensando porque ele está falando de muitas proximidades, né? E como que é fantástico essa viagem que ele está fazendo e conhecendo vários lugares. E a gente fica assim, para a gente não entrar nessa de complexo, que eu acho que é um limite muito tênue, de você falar porque a Europa é muito melhor,
os trens Mas Portugal não é Europa, né? Né, pô? É muito melhor, não sei o quê. Aí você fala, pô, porque se o Brasil tivesse, cara, se o Brasil tivesse mesmo que o Brasil tivesse uma malha ferroviária foda, ia ser distante, entendeu? Claro. É isso que eu quero dizer. Claro. Eu acho que seria massa que tivesse. Eu acho que a malha ferroviária é uma economia Não, mas aí eu acho que o de problema... longo prazo muito, muito sensacional. Não, mas o problema aí no Brasil é a subutilização dessa... Porque é voltada para a indústria, para exportação de grão, que minério seja, né? e a porra toda, né? É. Enfim, é aquela viagem, aquele momento de viagem na mesa de bar que eu tive agora, gente. Desculpa. Não, mas isso aqui é um boteco, né? Isso aqui é um boteco, tá? Isso aqui é um boteco. Né? Tanto é que a gente tá tomando cerveja. A gente tá tomando cerveja porque me veio, assim, essa coisa, né? Porque a gente fica nesse limite muito, muito tênue mesmo de valorizar a mobilidade europeia, e aí você tá porque ele já falou que foi para França e tal, e que aí para um pouquinho, fica um pouquinho, e a gente esquece que a gente tem essa diferença também, né? Entre território, relevo, tudo isso. E aí, falando assim, saindo um pouco dessa questão mais técnica, vamos dizer assim, né? E o humano? Como é que é o humano aí? Né? Como é que são os imigrantes, os portugueses? Você como teve é que é ser brasileiro em Portugal? Como é que é ser brasileiro em Portugal, né? O que você está sentindo? E aí, antes disso, rapidinho. Pode, vai lá. Como que é? Porque aí eu sou arquiteta também, né? A gente está na mesma... Tô sabendo. Eu vi no seu perfil, então. Aí, como que é ser arquiteto no Brasil e aí falar assim, cara, não vou ser mais arquiteto no Brasil, vou para Portugal, e como que é se colocar como arquiteto ou não, né? Como voluntário, como que é essa transição, assim? Acho que pra gente arquiteta, a gente não aprende na faculdade a fazer telhado, a executar o telhado, né? E aí, como que é, de repente, eu estou executando telhado? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu sempre gostei de botar a mão na massa, assim, de fazer, sabe? Não tinha feito um telhado, mas já tinha feito alguns serviços de pedreiro também, de construção, mas ajudante, entendeu? Ajudando alguma coisa aqui. Na casa que eu fiz um projeto numa casa em Mirantão, ano passado eu morei em Mirantão, em Minas. Em 2007 eu fiz um projeto lá, e acompanhei a construção de uma casa que eu também ajudava lá. Eu ia uma vez por mês, ficava uma semana cada mês lá. E a parte de cerveja também, quando eu comecei a fazer, é tipo assim, exército de um homem só. Meter a mão na massa. Claro que em muitas braçagens, assim, tive ajuda de grandes amigos meus, meu primo Daniel, do meu grande amigo Pedro Dantas, meu baixista preferido, um cara, assim, fora de série. E vocês têm que ouvir, ele tem vários projetos, é um grande amigo. Mas, assim, é uma coisa que eu resolvi fazer por também poder fazer por conta própria. Chega lá, compra os ingredientes, fica 8 horas fazendo. Então, eu sempre gostei muito dessas coisas artesanais, de meter a mão na massa mesmo, sabe? E a arquitetura eu já não estava, assim... Ano passado, eu já estava fazendo cerveja, fui morar em Mirantão, às vezes fazendo uns trabalhos até como motorista também, bilíngue, porque eu trabalhei nas Olimpíadas como motorista da imprensa estrangeira, e a empresa que me contratou aqui no Brasil, ela ficou com o meu contato e às vezes me chamava para os trabalhos. Então, eu sou tipo, se vira nos 30, entendeu? Que pintar. E a arquitetura assim, minha intenção é pedir a validação do meu diploma aqui, porque esse trabalho na fábrica de operário é punk, e eu quero trabalhar com alguma coisa ligada à minha profissão, nem que seja como desenhista de um escritório, mesmo que não seja como arquiteto, que seja como projetista, ou até como vendedor, porque agora apareceu uma oportunidade, vou fazer entrevista ainda, de ser vendedor de uma loja de imóveis, ou de materiais de acabamento de construção, alguma coisa na minha área, entendeu? E aí esse trabalho na área foi fundamental porque eu estava sem grana e também eu consegui um contrato para fazer manifestação de interesse, para poder ficar aqui legal, porque eu já estava no meu limite de prazo de turista aqui. Já estava 6 meses, é o limite do prazo de turista, já estava 6 meses e meio, já estava para voltar para o Brasil e conseguir esse trabalho no contrato. Depois de 2 meses e meio em ceia.
Porque é um momento bem atípico, assim, que muitas empresas mandaram a gente embora, pararam de contratar, então estava difícil conseguir alguma coisa assim, entendeu? Sim. Trabalho também. Mas a minha ideia é tentar ir para uma cidade maior com conseguir um salário melhor. Meu salário é o salário mínimo português, que é 635. Já está até dando para começar a juntar um pouquinho, porque eu aluguei um quarto que é 150 euros, tem as contas, mais uns 100, 120 de alimentação por mês, você já consegue começar a juntar metade, entendeu? Se tiver uma vida sem excessos, assim. Sem beber muita estrela d'Am. A Sueli perguntou se era Estrela Galícia. É Estrela Galícia ou é outra? Não, a Estrela d'Am. Não tô ganhando nada para isso, tá? Mas a gente faz. A gente também não ganha, não. É só... Não, porque essa cerveja é muito boa. Ela é amarguinha, assim, bem levinha, eu gosto. Eu gosto de cerveja lupulada, né? Eu gosto de IPA. Eu comecei a fazer cerveja por causa da IPA. Tô sabendo. Andaraí. Cerveja. Teve uma noite na histeria que eu não esqueço. Conta aí. Eu saí pedindo várias cervejas no final das contas o Gil me convidou ainda. Como é que é? É um canalha. Canalha! Muito bom. Mas mudando de assunto, fala um pouco dessa tua... não sei se... A relação que você tem com os portugueses, essa era outra pergunta. Ou com outros brasileiros, ou com outras culturas aí, né? Que estão presentes no teu cotidiano, né? Eu conheci pessoas aqui, assim, sensacionais, que me ajudaram muito. Tem preconceito contra brasileiro também. Tem uma coisa já cultural do português ser muito rude, uma coisa... Ele fala contigo já dando um esporro. É uma coisa para eles natural. A gente acha que ele tá, tipo, puto contigo. Não, mas é uma coisa já o jeito natural dele. É o jeito gentil de ser português já te dando um esporro. Mas tem, assim, como no Brasil, eu não gosto de generalizar, porque tem personalidades diferentes. Sim. Mas meus amigos, assim, por exemplo, em Faro, eu fiquei num hostel, que eu conheci um casal brasileiro lá, que já estava há 1 ano fazendo voluntariado. Eles têm um canal no YouTube chamado Dream Big, sonhar grande, né? Sonho grande. Daniel e Renata, super gente boa, foram grandes amigos que eu fiz aqui, brasileiros. O outro casal é a Nick, a Nicoleta e o Fábio. O Fábio é da Malta, português da Malta, figuraça, muito engraçado. Português da Malta não, né? Ele é maltês, mas é um português safado, canalha também. E a namorada dele, companheira, a Nicoleta, é da Moldávia. A Nicoleta é da Moldávia, já está aqui em Portugal há algum tempo, a família dela também. Ela que foi minha representante quando eu tirei meu NIF. Ela foi lá assinar comigo, muito gente fina. E tem esse Carlos que eu conheci, que me deu me fez a corrida do BlaBlaCar, que é português também, super gente boa. Nossa, isso foi sensacional mesmo, realmente. Foi essa história aí também ninguém acredita. Pô, quando eu fiz amizade em 3 horas numa viagem, o cara me empresta um apartamento. Isso é louco, ele né? Ele me deu várias dicas, assim, pra ficar aqui em Portugal, entendeu? Que massa. E na fábrica que eu tô agora na área, eu tô dividindo, eu aluguei um quarto num apartamento de 4 quartos, que é uma senhora brasileira, que tá lá, super gente boa, Dani. Tem um outro cara brasileiro de Goiás, ela é do Espírito Santo, a Dani. Legal. E tem o Wender, meu amigo de lá também, que é de Goiás, e tem uma outra menina do Cabo Verde. Então, assim, tá uma família, já eu tô lá desde 1º de setembro, mas já tá uma família, assim, porque o brasileiro tem essa coisa de te acolher, assim, já no primeiro dia, como se fosse da família, né? E os portugueses são um pouco mais, como diria meu primo Pedro, ele falou, os portugueses são muito cartesianos, né? É verdade. Tipo assim, muito ao pé da letra. Às vezes você vai fazer uma brincadeira e você é mal entendido, então tem que... Você tá sempre pisando em ovos, assim. Eu achei simpático. Você é cartesiano. Não, tá? Sei não. Mas tem ótimos colegas portugueses lá da fábrica, super gente boa, e tem alguns que são um pouco mais antipáticos. Eu sinto que tem um preconceito contra alguns brasileiros.
por conta também de uma... O Carlos até me explicou isso, ele falou que nos anos 90 teve uma onda de imigração para Lisboa muito grande, e muitos brasileiros chegaram lá, assim, literalmente tocaram ao puteiro, com aquela expressão do Hermes e Renata. E, assim, aí queimaram muito o filme dos brasileiros. Aí muita gente já ficou com o pé atrás e tal. Então você tem que saber, tem que ter paciência para chegar e mostrar que você merece confiança e tal. Na verdade, tudo na vida a gente precisa chegar pianinho, né? Chegar, como é que é? Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarzinho. Então a gente eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Tem que ser, né? Porque senão a gente chega já querendo banca e... E falando nisso, né, desse pisar devagarinho, e a tua saudade em relação ao Rio de Janeiro, ao Andaraí, né, aos amigos, parentes... Ao frio. Não, no Rio, não. Frio de Curitiba não tem, não. Eu não posso falar aqui agora, não. Mas como é que tá isso para ti? Essa é a parte mais difícil, né? O que eu tenho mais saudade no Rio são dos meus amigos e da família. Ano passado eu já estava morando em Mirantão, eu já estava um pouco cansado de estar no Rio de Janeiro ali. Claro que eu sinto falta de fazer as coisas que eu fazia no Rio, ir para a floresta, mas aqui também tem muita natureza, sabe? Até uma coisa que eu queria falar da Madeira, assim, a Madeira tem cada pico para você ir de natureza, tem umas trilhas que você faz, eles que chamam levada, vai na levada, não sei o quê. Levadas são como se fossem uns aquedutos que eles criaram ao longo dos vales para levar a água da parte alta para a parte baixa da cidade. Então você vai caminhando ao longo dessas levadas, assim, para cada lugar impressionante. São aquelas rochas, né? Aquelas rochas escavadas, assim, é isso? Ou não? Aquela parte escavada ali é uma levada, uma delas. Mas, assim, a construção predominante é como se fosse, você vai andando numa curva de nível, né? Ao longo da montanha, no mesmo nível, e na parte da encosta, assim, colada na montanha, tem uma calha, que é a coisa que vai levando água. Levar água. Uau. Na Madeira tem diversas dessas, assim. Tem umas fotos impressionantes, assim, que teve uma que não sei se a gente colocou, não lembro. Fala. Que parecia um L ao contrário, assim, escavado, não era uma coisa assim? Parecia escavado. Parecia escavado, uma coisa que você olhava e caraca, parece alta. Eu digo, não é tão alto assim não, porque eu tenho medo de altura, né? Mas eu olhava o negócio, gente, que coisa impressionante, como é que a coisa do entalhe na pedra, do trabalho na pedra, de facilitar essa guia das águas, né? Muito legal. Muito legal. Impressionante, A formação geológica da Madeira, assim, é impressionante. Esse lugar era uma levada, aí você faz uma curva ali, daqui a pouco você chega num cantinho de um vale ali que tem aquelas cavernas ali que você vê, eles cavaram um túnel por dentro da rocha. Impressionante. Aí mudando de ilha para língua, porque eu tô prestando atenção em algumas palavras que você tá falando, você falou do bonde, né? Bonde não, como é que é? Você falou? Comboio. Comboio, tá falando levada, e aí me veio assim, quais foram as dificuldades da língua, né? Do português que a gente fala aqui, que aí em Portugal é completamente diferente a palavra. E alguém fala alguma coisa, você entende outra, tem isso, né? Por mais que teve aquele acordo da língua portuguesa. Não, esse acordo, olha, desculpa, mas esse acordo, olha, eu gosto do Lula até a segunda página. Bicho, eu não sei se foi o Lula que criou isso, já era uma convenção que já era mas foi a maior cagada. Eu acho que assim, você não sabe hoje o acento, né? As pessoas leem hoje como se não tivesse acento. É uma doideira isso. Aí tem essa coisa do acento e tem essas tentativas de unificar uma língua só em todos os países de língua portuguesa, né? Mas essas diferenças se mantêm. E vão se manter sempre, né? Não, vão. Claro que sim. Pessoas felizmente, como você, né? Vão fazer eu e o mundo inteiro, assim, o Brasil inteiro vai pro norte, é outro português. Vai pro Nordeste, pros cantos do Nordeste, é outro português. São vários
são várias línguas portuguesas, né? Essa coisa de unificar é de uma prepotência, é de uma arrogância. Bem, e aí fica com os linguistas isso, eu tô fora, bem, ok. É impossível unificar, né? Nem no Brasil a gente unifica, né? Não dá, né? Não dá. Uma loucura como a gente já sabe, a língua é um organismo vivo, né? Ela está sempre em transformação. Não tem isso. Isso é prepotência. Eu também sinto falta nos acentos também, tipo ideia, continuo escrevendo com acento. É o mais difícil para mim. O para que vai, né? E o parado, né? Porra, a pessoa lê e eu já vi pessoa que não está entendendo. Eu já vi. Pessoa que não estava entendendo o texto, né? Então, olha, viva, né? Então... Anular diferenças, né? Essa coisa de unificar é anular diferenças. Pois é. E aí eu fiz a pergunta para pedir para você ressaltar as diferenças que tem entre alguns termos, alguma coisa aqui no Brasil, o que chama atenção, porque essas duas me chamaram bastante atenção. Levada, para mim, já penso num tambor fazendo uma levada do carnaval e tal. A levada é tipo esse aqueduto, né? Não, tem muita coisa diferente. Eu pensei aqueduto levada, cara, sinceramente. Eu também, a primeira vez que eu vi levada foi aqui. Aqui, ó, você não vai ao banheiro, você vai à casa de banho. Então, você não pega uma carona, aqui você pega uma boleia. Então, tem coisas assim. E boleia aqui é só de caminhão, né? Boleia é caminhão. É só caminhão, é muito doido. Boleia do caminhão, né? Vem um caminhão. E ônibus também, não é ônibus, é autocarro. Autocarro. Então, assim, aí tem as gírias também, fiche, giro. Carro? Autocarro é ônibus, autocarro. Mas carro só, automóvel é o quê? Automóvel? Acho que é carro, ou automóvel, não sei, acho que é carro. Mas o ônibus não fala ônibus, fala só autocarro, entendeu? Autocarro. E aí tem as gírias assim, tem fiche é maneiro, giro, uma mulher gira, uma mulher bonita, uma coisa gira é bonita, entendeu? E tipo bué. Eu vou lá pra praia de Faro, bué é longe, bué é muito, sabe? Bué. Eu gosto de bué. Bué é legal. E tem uma coisa assim, porreiro, os caras porreiro, então a malta é a galera, porque a malta vai não sei onde. Mas aí tem a ver com a gíria também, né? Não é só a diferença da língua, mas a própria gíria, né? Tipo, a gente fala pocá. Pocá, né? Aqui é pocá, né? É massa, pocá, né? Pocá é massa, né? Pocá é que a festa pocou. A festa pocou, né? Aí a Suelen fez a relação. No Rio não tem pocá. Hã? No Rio de Janeiro não tem pocá. Não existe isso. Então. Não existe. Só aqui. Pocá é só aqui. A pipoca pocou, a festa pocou. A festa pocou. Pô, aquele fulano tipo lá. Bombou assim, a festa foi um sucesso, isso? É isso. E tipo, a festa você pode substituir pelo rock. Uhum. Né? Porque o rock tá pocando. Quer dizer, a festa tá pocando. Tá muito boa. Tá muito boa. A festa tá muito boa. Mas o rock pode ser funk, pode ser pagode, pode ser qualquer ritmo musical. É o rock. Uhum. Quem dera capixaba escutasse só rock, né? Ou escutasse predominantemente rock, porque não é o que acontece. E outra pergunta, querido. Você falou em algumas conversas nossas aí, na coisa de você mandar as fotos e tal, você falou, tem cidades que com as vias mais estreitas, né, que é aquela coisa que parece com Ouro Preto, né, e as vias que abrem, né, Fala um pouco disso. Ficou um reflexo nos óculos, é porque eu estou muito perto, de perto eu não enxergo nada, tem que ficar assim de longe. Não, mas não, as vias, assim, essa coisa de você, da sua percepção de andar na cidade, por exemplo, Faro é uma cidade muito iluminada e bem arejada, tem muita predominância de branco, e na parte histórica ali não tem edifícios altos, então é bem agradável, é mais plana, para você se locomover de bicicleta é muito boa. E a cidade que eu fiquei mais tempo, né? Ceia
é uma cidade que tem uma parte histórica interessante, bem menor. A Madeira também, que eu fiquei bastante tempo. A Madeira não é simples de você, a mobilidade lá. Se você não tiver um carro, não dá para você ficar na Madeira, entendeu? Você tem uns ônibus que te levam até alguns pontos, mas não pela ilha toda. E tem os horários limitados e tal. Mas eu acho muito interessante essa coisa de você, por exemplo, no Porto, eu gostei do Porto porque o Porto é como se fosse um labirinto, não é aquela malha ortogonal toda quadradinha igual Nova York, assim. O Porto, cada detalhe, assim, qualquer rua que você esteja lá no Porto, assim, é impressionante. É uma cidade muito bem cuidada, a limpeza que você vê e os detalhes das construções. Claro que tem algumas que não estão muito boas, mas, assim, é como se fosse a Lapa ali, a parte bonita da Lapa conservada, sabe? Os sobrados, tendo diversas igrejas, alguns elementos, alguns exemplares interessantes de arquitetura, torre, muita coisa em cantaria, em pedra, né? Sim. Tem cada lugar assim impressionante. A praça dos. Como é que é o nome da praça que tem? Eu tô confundindo agora com a Praça do Comércio em Lisboa, mas tem uma onde tem o Réveillon, a festa principal do Réveillon no Porto, que me falta o nome agora. Também é muito bonita. O Porto é incrível. O Porto é bom assim. Eu passei uma noite no Porto, fiquei 12 dias no Porto, mas eu fiz 2 nights no Porto, assim, tipo, saí e fiquei a madrugada inteira. Frio, desgraçado, mas indo de bar em bar, assim. E depois a bateria, eu gosto sempre de olhando no Google Maps, mas uma hora a bateria do telefone acabou, eu falei, eu vou me perder um pouco. Né, do Porto, que aí vai o modo antigo, você se perde e pergunta para alguém onde é que é, não sei o que é, você acha, entendeu? Porque eu sou muito metódico nesse sentido de já ver o caminho que eu vou fazer, já me programar para o tempo da ida e o tempo da volta, o que eu puder, assim, prevenir, eu gosto de ver, entendeu? Então, só para pensar nesse seu gancho, se você lembrar, né, nessa sua experiência de antes da bateria acabar e depois, você lembra de algum fato curioso, assim, que aconteceu? Ou alguma rua que você talvez não entraria se estivesse no mapa? Será que você lembra? Eu fui para um lugar, você vai para um bar e você pergunta, agora para onde vale a pena ir? Tipo, 3 da manhã. Aí o cara, vai para não sei aonde, que lá tá bom. Aí eu cheguei no lugar, tava tendo uma banda cover de Nirvana. Aí, sabe, se muita você gente lá dentro. No mapa, talvez você não veria, né? No mapa eu não acharia isso, porque aí as pessoas vão te falando, vai para um lugar, chega lá, vai para um bar tal, que era o 77, no Porto. Chegar de madrugada parece que tá na Lapa, só ouve brasileiro falando, cheio de brasileiro lá. Brasileiro. E esse bar esse bar da banda, eu tô tentando lembrar da banda cover de Nirvana, você não pagava para entrar e cheio de cerveja artesanal, tinha IPA, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí fiquei lá umas 2 horas lá, banda boa de Nirvana, uma das melhores do que eu já ouvi no Rio de Janeiro inteiro, assim, muitos anos de Rio de Janeiro. Essa que eu ouvi aqui no Porto, excelente a banda. Nossa, muito bom. Você quer fazer aquela pergunta? Vamos fazer a pergunta aqui, a gente já está no minuto final aqui. Para ti, o que é a rua? A rua? A rua é o local da manifestação mais espontânea e verdadeira do ser humano, né? É o local dos encontros, é o local onde a criatividade floresce, é o nosso local de festa, né? Eu acho que é o local comum de celebração, eu acho que é um dos melhores lugares. Eu estava vendo que você escreveu que é Rueira, né? Rueira. E a gata de vocês é a gata rua, né? Rua. A gata é rua. A rua é isso, né? A rua traz tantas coisas boas pra gente, né? Algumas ruins também, mas assim, tem horas que a gente está em casa, mesmo aparentemente com tudo que a gente precisa, a gente tem essa necessidade de ir pra rua, estar em movimento. São esses encontros inesperados, né, que a gente faz na rua, assim. Tipo, você... E querido, tem uma frase que eu gosto que é assim, o caminho se faz ao caminhar, né? A gente sai e as coisas acontecem. Se a gente ficar parado, não acontece. Exatamente. Maravilha. Exatamente. E querido, espero te encontrar, vai acabar aqui em 20 minutos, 20 segundos. Te encontrar em breve, nos encontramos aí, quem sabe aí quando tiver a vacina. E bom te ver.
Pô, Assim que tomara puder, que a gente se encontre. a gente vai. Ah, Tá bom. Tomara. Eu penso em ir ao Brasil assim que eu puder. Eu nem sei se eu vou ficar aqui para sempre. Assim, é uma coisa que eu tô deixando rolar. vai acabar em Vamos ver o que 4 segundos. acontece. A gente retorna